Olá, meus alunos, vamos conversar hoje a respeito de proteínas, que são um grupo de moléculas maravilhosas. Elas exercem funções muito diferentes no nosso corpo. A proteína pode transportar oxigênio no sangue, como é o caso da hemoglobina. Ela pode nos proteger de infecções, como é o caso dos anticorpos. Enfim, as proteínas exercem funções extremamente variadas. Nosso objetivo hoje é ver o que todas essas moléculas que nós chamamos de proteínas têm em comum umas com as outras e o que é que permite também que elas sejam ao mesmo tempo tão diferentes umas das outras. Então veja bem, vamos começar pensando de que são feitas as proteínas. As proteínas são polímeros de aminoácidos. Polímeros de aminoácidos. O que significa isso? Pessoal, simplificando, nós podemos dizer que o polímero é uma substância formada por unidades que se repetem. Substâncias formadas por unidades que se repetem nós chamamos de polímeros. Então, se nós dizemos que as proteínas são polímeros de aminoácidos, é porque elas são feitas de um aminoácido ligado ao outro. Então, a união de vários aminoácidos forma uma proteína. Portanto, para entender bem o que é uma proteína, o primeiro passo é entender o que é um aminoácido. Vamos dar uma olhada nessa imagem. Observe que todo aminoácido é feito de um carbono central, fazendo 4 ligações simples, carbono esse que nós chamamos de carbono alfa, que por sua vez está ligado a um grupo carboxílico, a um grupo amina e a um hidrogênio. Isso é o que todo aminoácido tem em comum. Se você olhar uma molécula formada por um carbono que está ligado a um grupo carboxila, a um grupo amina e a um hidrogênio, é porque você tem em suas mãos um aminoácido. Agora, o que torna um aminoácido diferente do outro? É o radical, que nesse desenho está representado pela letra R. Então, o que vai diferenciar um aminoácido do outro é o seu radical. Nessa imagem, você está vendo diversos aminoácidos. O radical deles está representado em vermelho. Veja que eles podem ter radicais bem diferentes. Alguns têm radicais apolares, outros têm radicais polares. Portanto, tem aminoácidos que são hidrofílicos, tem aminoácidos que são hidrofóbicos. Ao todo, pessoal, os seres vivos contam com 20 aminoácidos diferentes para fazer as suas proteínas. Então, os seres vivos no nosso planeta têm à sua disposição 20 aminoácidos diferentes para fazer as suas proteínas. Para fabricá-las, eles precisam unir esses aminoácidos uns aos outros. Os aminoácidos são unidos entre si por meio da ligação peptídica. Na ligação peptídica, o grupo carboxila de um aminoácido perde o seu OH e o grupo amina do outro aminoácido perde o hidrogênio. A união desse OH com o hidrogênio forma água. Como na ligação peptídica ocorre a saída de uma molécula de água, nós podemos chamar isso de síntese por desidratação. Ao perder o OH no grupo carboxila e ao perder o hidrogênio no grupo amina, o carbono fica com uma ligação sobrando e o nitrogênio fica com outra ligação sobrando. Então, o carbono do grupo carboxila de um aminoácido se liga ao nitrogênio do grupo amina do outro aminoácido, formando a ligação peptídica. Pessoal, para formar uma proteína, os aminoácidos sempre se ligam desse jeito. É sempre por meio da ligação peptídica. O carbono da carboxila de um unindo ao nitrogênio do grupo amina do outro. Bom, agora você já sabe o básico sobre proteínas. Vamos aprofundar um pouquinho. As proteínas apresentam níveis estruturais, vão de 1 até 4. A estrutura primária de uma proteína é a sua sequência de aminoácidos. Então, quando se questiona qual é a estrutura primária de uma proteína, basta dizer qual é a sequência de aminoácidos dela. Leucina, isoleucina, glicina, arginina, triptofano e por aí vai. A sequência de aminoácidos dela é a sua estrutura primária. Pessoal, a estrutura primária é a base do que torna uma proteína diferente da outra. Claro, há várias questões que podem diferir uma proteína da outra, como, por exemplo, a quantidade de aminoácidos, o formato da proteína, a função que ela exerce. Mas a base disso tudo é a sua sequência de aminoácidos. Às vezes eu vejo que alguns alunos se atrapalham no seguinte: quando a gente pergunta o que é que diferencia uma proteína da outra, tem aluno que diz o radical. Está errado. O radical serve para diferenciar um aminoácido do outro. O que vai diferenciar uma proteína da outra é a sua sequência de aminoácidos. Quando nós temos vários aminoácidos unidos entre si por ligação peptídica,
nós temos uma cadeia polipeptídica. Veja bem, pessoal, vários aminoácidos unidos uns aos outros. Podemos chamar isso de cadeia polipeptídica. Os cientistas, então, estabeleceram uma convenção. Nós vamos considerar que uma cadeia polipeptídica é uma proteína quando ela tiver, no mínimo, 50 aminoácidos. Então, uma cadeia polipeptídica com 50 aminoácidos ou mais será chamada de proteína. Tem proteína que tem 500, tem proteína que tem 100, tem proteínas que tem 1000, 2000 aminoácidos. Isso varia. Mas você já sabe, estrutura primária é a sequência de aminoácidos da proteína. E isso é o principal fator que torna uma proteína diferente da outra. Assim como com um conjunto de 23 letras você consegue formar muitas palavras diferentes, com um conjunto de 20 aminoácidos você pode formar uma quantidade fantástica de proteínas diferentes. Basta variar a sua sequência. Bom, essa foi a estrutura primária de proteínas. Vamos ver a estrutura secundária. Pessoal, quando um aminoácido vai sendo unido ao outro, não fica em uma linha reta. Não pense que a proteína é um colar de pérolas, como se cada pérola fosse um aminoácido e tudo retinho, esticadinho. Não é assim. À medida que um aminoácido vai sendo unido ao outro, a proteína se dobra, ela se enovela. E existem alguns padrões de dobramento em proteínas que se repetem de uma proteína para outra. Esses padrões de dobramento presentes em várias proteínas diferentes, nós chamamos de estrutura secundária. Temos dois exemplos de estrutura secundária aqui. Dê uma olhada. Esse desenho que aparece aí à direita, em azulzinho, mostra um padrão de dobramento de proteína. Ela forma uma figura geométrica que nós chamamos de hélice. Então, quando a proteína se dobra desse jeito, nós dizemos que ela tem uma estrutura secundária chamada de alfa-hélice. Observe essa imagem agora à esquerda, embaixo, em vermelho. A proteína está se dobrando num vai e vem, como um zigue-zague. Quando a proteína se dobra assim, nós dizemos que ela tem uma estrutura secundária chamada de folha beta, ou beta-conformação, que também é uma estrutura secundária. Agora, para a proteína se dobrar ou em alfa-hélice ou em folha beta, tem que ter alguma força que a mantenha nessa posição. Pessoal, o que mantém a estrutura secundária de proteína são ligações de hidrogênio entre os aminoácidos. Agora você já sabe o que é a estrutura primária e a secundária de uma proteína. E a estrutura terciária? Pessoal, a estrutura terciária é o formato tridimensional da proteína. O formato global dela, geral. Sua estrutura tridimensional é a sua estrutura terciária. Dê uma olhada nessa imagem. Essa é a estrutura terciária da proteína, o formato tridimensional dela. Observe que ela tem alguns trechos em verde que estão em alfa-hélice e outros trechos em azul que estão em folha beta. O conjunto dessa obra é a sua estrutura terciária. A estrutura terciária é importantíssima para a proteína exercer sua função. Ela só vai exercer a sua função corretamente se ela estiver com sua estrutura terciária correta, se ela estiver dobrada corretamente. Quando uma proteína perde o seu dobramento correto, por exemplo, altas temperaturas e um pH muito diferente do que ela está preparada, podem fazer uma proteína perder a sua estrutura terciária correta. Nesse caso, a gente diz que a proteína desnaturou, e aí ela perde a função, porque para exercer a função, ela tem que estar com sua estrutura terciária correta. A estrutura terciária de uma proteína é basicamente determinada por sua estrutura primária, ou seja, dependendo da sequência de aminoácidos que uma proteína tenha, ela pode se dobrar de um jeito ou de outro. Então, a sua estrutura primária é fundamental para determinar como será a estrutura terciária. Mas há ainda a estrutura quaternária. Olha essa imagem. Só tem estrutura quaternária as proteínas que são formadas a partir da união de duas ou mais cadeias polipeptídicas. É o que acontece com a hemoglobina, que aparece nessa imagem. Ela é formada pela união de duas cadeias polipeptídicas chamadas de alfa e duas cadeias polipeptídicas chamadas de beta. Então, nem toda proteína tem estrutura quaternária. Só tem estrutura quaternária aquelas que são formadas pela união de duas ou mais cadeias polipeptídicas. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre proteínas. Bom estudo, até mais!